Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. E aí, pessoal do Grande ABC e da região metropolitana de São Paulo? Começa mais um ABC Cast, seu resumo diário do que realmente importa por aqui. Eu sou Celso Rodrigues, estou aqui com a minha parceira de sempre, Suzana Rezende. Olá, Su! Olá, Celso! Olá, ouvinte! Como sempre, eu tô pronta aqui, né? Pra trazer as notícias pra vocês, aquela história de quem só vive a ABC conhece de verdade, bastidor e muito mais. Nesta quarta-feira, dia 10 de setembro, tem política, tem economia, cultura e ainda aquele mergulho nas curiosidades que fazem a nossa região ser única. É isso aí. Então, se você já é de casa, você já conhece o recadinho. Se você é novo, seja bem-vindo, pegue o seu fone, aumente o volume, se ajeita e vem com a gente, porque o ABCcast sempre está recheado de novidades para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no ABC, na região metropolitana de São Paulo, no Brasil e no mundo. Começamos o ABCcast com desigualdades no Brasil. Suzana, você viu essa pesquisa da Fundação Itaú? 7 em cada 10 brasileiros dizem que o país é extremamente desigual. É aquele dado que a gente já sente no dia a dia, mas quando vem com número oficial, bate diferente. Pois é, Celso, e ó, ouvinte, só 2% disseram não haver desigualdade. Deve ser aquela galera que vive numa bolha, né? A maioria apontou como causa a falta de políticas públicas e a má gestão. E ainda teve quem falou em corrupção, desemprego e até desunião da sociedade. E o recorte é interessante. As mulheres são as que mais percebem a desigualdade, 82%. E também as classes C, D e E, além do pessoal com ensino fundamental, ou seja, quem mais sente na pele, confirma a pesquisa. Quase 80% defendem mais investimento em educação pública. Parece óbvio, mas ainda não virou uma prioridade real por aqui. O presidente da Fundação Itaú até falou que não dá para esperar só do governo. Tem que ter empresas e cidadãos puxando junto essa, entre aspas, engrenagem coletiva. É aquela premissa, né? Pra gente diminuir desigualdades, a gente chegar ali no que a gente gosta de chamar de equidade social, a gente precisa equiparar salários. Então a gente viu aqui que a maioria das mulheres que veem essa desigualdade é porque ainda é uma realidade a questão do salário dos homens ser superior ao das mulheres. Essa é uma questão a se trazer. E outra, sim, é a questão de educação pública. Hoje em dia a gente vê muito que para passar no Enem, numa federal, a grande maioria é de escola privada e não de escola pública. E isso precisa melhorar, e precisa melhorar já faz muito tempo. Eu vou um pouquinho além. A desigualdade social não está exclusivamente na sociedade. A desigualdade social, ela parte do alto escalão político do Brasil. É só você olhar regalias, mordomias e altos salários de sheiks árabes. Vivemos numa república federativa, democrática, que tratamos políticos brasileiros como sheiks árabes, com salários exorbitantes, mais de 10, 15 assessores ou pessoas como serviçais, além das suas regalias e mordomias, como carro oficial, auxílio paletó, auxílio alimentação, auxílio viagem, auxílio moradia. Isso não é ser trabalhador. O que vocês acham de equiparar os cargos de vocês como o de um trabalhador? Quem sabe a gente não vai ter mais uma igualdade social. Vamos de giro de notícias. Dívida do Corinthians. A Caixa estuda renegociar pela segunda vez em menos de 3 anos a dívida do Corinthians pela construção da Neoquímica Arena, que gira em torno de 688 milhões de reais. A proposta é transformar o estádio em um fundo de investimento, com cotas de R$100 vendidas aos torcedores. A expectativa é arrecadar até R$1,5 bilhão de reais, valor suficiente para quitar o débito e ainda gerar sobra de recursos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Detran e as autoescolas. Olha essa, ouvinte, o Detran de São Paulo
cassou o credenciamento de 121 autoescolas só em 2025, e todas elas estavam envolvidas em fraudes como aulas fantasmas, provas irregulares e o uso indevido de veículos. Bom, esse número é um salto enorme se comparado ao ano passado, que apenas 8 estabelecimentos foram fechados. Até agosto, já tinham sido feitas mais de 2.400 ações de fiscalização em todo o estado. Conta um pouco mais de 1.500 no mesmo período de 2024. A medida mostra um rigor muito maior para coibir golpes e garantir a mais transparência no processo de formação de motoristas. Fechamos o giro com o Acordo Paulista. O programa Acordo Paulista já negociou 677 milhões de reais em dívidas no primeiro dia de atendimento. Ele oferece descontos e condições facilitadas para ICMS, IPVA, ITCMD e multas do PROCON. Pessoas físicas e jurídicas podem regularizar seus débitos presencialmente no Poupa Tempo, online pelo portal do programa. O governo estadual espera arrecadar até 54 bilhões e 700 milhões de reais com a adesão de contribuintes até o fim de 2025. É isso aí. Você gostou dessas notícias? Quer saber mais? Quer ficar por dentro de tudo o que rola? Dá uma passadinha lá no portal abcdoabc.com.br. Continuamos, e agora com o combate à corrupção. Pessoal, vocês viram essa? Em 2025, a CGU, Controladoria Geral da União, e a Polícia Federal bateram recorde de operações anticorrupção. Mais de 40 ações que mexeram com 6 bilhões de reais no crime organizado. É desempenho histórico, disse o ministro Vinícius Marques de Carvalho. Olha, Celso, posso dizer que isso é enorme. E ó, ouvinte, ele ainda disse que esse valor deste ano supera tudo o que já foi apurado antes, somando todos os anos anteriores. Estamos falando de um salto e tanto no controle dos esquemas ilícitos. E não parou por aí. Uma das auditorias identificou 20 bilhões de reais de prejuízo no CAD único, por causa da bagunça herdada dos governos anteriores. Esse valor daria praticamente 2 meses de Bolsa Família. E não parou por aí não. Quer mais? Tem mais. O ministro ainda afirmou que fraudadores do INSS, o Instituto Nacional de Seguridade Social, já ressarciram mais de 2 milhões de beneficiários e que ainda não terminou. E também detectaram fraudes no seguro-defeso, com cobrança de comissão ilegal, que agora estão sob investigação da Polícia Federal, da PF. E o que a gente tem a dizer é que esse tipo de coisa precisa continuar, esses dinheiros precisam ser ressarcidos, mas precisam tomar seu destino correto. Não adianta só pegar e ele simplesmente sumir. Lembrando que o seguro-defeso é aquele recurso destinado aos pescadores em época que eles não podem realizar as pescas devido à procriação dos peixes. Crise Itaú. Suzana, o Itaú, o banco, esse mesmo, virou o assunto essa semana com as demissões em massa. O banco chamou de, entre aspas, revisão criteriosa de comportamento, mas na prática muita gente foi desligada por suposta baixa produtividade, especialmente quem estava no home office ou no híbrido. O curioso é que a instituição não divulgou números oficiais, só que os relatos falam em um corte pesado dentro das equipes. E o Sindicato dos Bancários já soltou um alerta. Eles falaram em algo próximo de 1.000 demissões. A maioria quem trabalhava remoto, assim como o Celso disse. E o detalhe é que muita gente questiona os métodos de monitoramento, porque o banco teria usado relatórios de acesso ao sistema e tempo online para medir a produtividade. E isso abre uma baita discussão sobre até onde vai o direito da empresa fiscalizar o funcionário. Exatamente. O
O banco defende que as medidas são para manter a confiança e a cultura organizacional, mas os críticos dizem que isso soa mais como perseguição ao modelo remoto. Afinal, desde a pandemia, trabalhar de casa virou parte da vida de muita gente. E agora vem essa sinalização de que a produtividade só é válida se for no presencial. Parece até uma tentativa de puxar todo mundo de volta para o escritório. E tem mais, hein? Essa movimentação do Itaú mexe com o mercado inteiro. Se o maior banco privado do país adota essa postura, outras instituições devem seguir o mesmo caminho. O medo é que a tal era dos bancários digitais e flexíveis, que veio com o advento da pandemia, esteja chegando ao fim, com menos espaço para quem não se adapta ao ritmo presencial. Bom, no fundo fica aquela sensação de que o problema não é só produtividade, mas um choque de culturas entre o velho e o novo jeito de trabalhar. E aqui é aquela velha premissa, né? Se a produtividade da pessoa precisa ser de acordo com o que ela entrega e as necessidades que o trabalho dela pede, né? Se for para eu fazer em casa a mesma coisa que eu faço no escritório, que é só ficar na frente de um computador, por que não ficar em casa? Inclusive, outra polêmica dentro desse assunto é que uma das métricas que o Itaú teria usado dentro desse sistema seria o tanto de cliques que os funcionários fizeram dentro do sistema. Bom, polêmicas à parte, presencial ou home office, fato, muita gente demitida, e é o que o Brasil não precisa. Suzana, ouvinte, chegamos àquela hora do quem disse isso? Eu vou direto ao cerne da questão. E a frase de hoje é bonita, hein? Abre aspas. Cada experiência vivida deixa um pedaço de sabedoria dentro de nós. Fecha aspas. Cada experiência vivida deixa um pedaço de sabedoria dentro de nós. Esta, já vou falar de quem que é de Paulo Coelho, lá em Manual do Guerreiro da Luz. Ai, essa é muito linda mesmo, viu, Celso? E ouvinte, fala aqui comigo, faz todo sentido, né? Seja um tropeço ou uma conquista, seja o que for que a gente faça na nossa vida, vai deixando um manual interno de aprendizados, vai deixando uma marquinha ali dentro do ser. São os desafios, os obstáculos da vida que nos ajudam a entender um pouco melhor a nossa própria vida e nos tornarmos um ser humano melhor a cada dia. E o mais curioso é que, muitas vezes, a gente nem percebe que está ficando mais sábio até olhar para trás e ver o quanto mudou. Sim, exatamente. Mesmo os desafios, eles são importantes para nós conseguirmos aprender e também, muitas vezes, valorizar o que há de bom na vida, né? E assim, encerramos mais um episódio do ABCcast, pessoal. Espero que tenham curtido o mergulho nas notícias e histórias do Grande ABC e da região metropolitana de São Paulo, do Brasil e do mundo. É isso aí. E lembrando, siga-nos nas nossas redes sociais. Nosso Instagram é @abcdoabc_oficial. Lá tem conteúdo fresquinho todos os dias, tem vídeos, tem reportagens, tem bastidores, tudo que você quiser saber. E lógico, nunca deixe de dar aquela passadinha no portal abcdoabc.com.br para ficar por dentro de tudo que rola no mundo. E não se esqueça que o podcast está disponível em todas as plataformas de áudio e no YouTube. Ative as notificações e acompanhe tudo de pertinho. É isso aí, a gente está no meio da semana, na quarta-feira, e a gente também quer ouvir vocês. Então, tem alguma pauta, alguma história interessante? Manda para o contato @abcdoabc.com.br que a gente vai amar dar toda a atenção para vocês. E, como sempre, muito obrigada, Celso, pela companhia. Muito obrigada, ouvinte, por nos ouvir até aqui. E até o próximo episódio. Boa semana e tchau, tchau. Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação: Celso Rodrigues e Suzana Rezende. Roteiro: Greta Passuldi. Edição de Rodrigo Rodrigues. Direção de conteúdo de Tiago Quirino e direção geral de Alex Faria.